Central 3. Esse é um daqueles episódios com e sem tradução. Esse é o episódio sem tradução. Se você quer o outro, vai lá no nosso feed. Mas, rapidinho, uns avisos. Melhor forma de apoiar o Medo e Delírio é Pix corrente no medoedelirioembrasilha@gmail.com. E bora pra agenda do Medo e Delírio. Se esse final de semana agora, no sábado, dia 11, você estiver aí por São Paulo, vai estar todo mundo lá no Copan, na livraria Megafauna e na ruazinha ali do lado de fora também, com discotecagem, com cerveja, pro lançamento do livro da Gabriela Biló, no qual a gente participou, Juízo Final. Vai ter um bate-papo também. Eu, Cristiano Botafogo, vou estar lá, Pedro Daltro, Pedro Inou e Gabriela Biló, com mediação do Fernando de Barros e Silva. Ai, que luxo! Vai ter o livro pra vender lá. E o pau que rola nas redes sociais é de que vai ter camiseta pra vender. E a cerveja do Medo e Delírio. Será? O resto da agenda tá no descritivo. Agora, bora pra abertura. De 48 até 67, um amplo setor da esquerda europeia apoiou a criação de Israel. Por que que em 67 isso mudou? Porque em 67 Israel expandiu, né, e ocupou todo o território da Palestina histórica. E a conquista de Jerusalém para o judeu religioso foi algo extremamente simbólico. E aí Israel vai dizer, a cidade una e indivisível, nós nunca mais vamos devolver Jerusalém. O antisionismo, de fato, em 67, ele tem um impulso. Exato. Ok. Porque aí, muitos que de 48 a 67 tinham apoiado o projeto de criação de Israel, vão dizer, não, peraí, foi longe demais. Acabou com os territórios palestinos, não sobrou mais nada para os palestinos. Claro que um setor da esquerda sempre criticou pelo aspecto colonialista, mas outros que apoiavam começam a se distanciar. Mais importante até do que a esquerda se distanciar é dentro das próprias fileiras do sionismo. E essas fissuras dentro do movimento sionista punham até mais receios e medos na liderança sionista do que crítica externa, porque perder a sua base é muito complicado para um projeto tão novo que está ainda buscando se, construir tudo. E a resposta foi usar cada vez mais por parte do sionismo, do Estado de Israel, do establishment, da liderança, usar cada vez mais a memória do Holocausto, a memória do antissemitismo, instrumentalizado, como uma forma de se proteger. Mas principalmente no cerne disso daí, está justamente essa confusão que foi elaborada, que foi trabalhada, que foi, portanto, proposital entre o antisionismo e o antissemitismo. Dizendo, o antisionismo é uma forma nova de antissemitismo. Então se cria uma equivalência entre o ódio contra o indivíduo e a crítica ao Estado, que vai virar ódio ao Estado, que não é ódio ao Estado, é uma crítica. São eliminadas as linhas entre o indivíduo, o judeu individual, o judeu coletivo e o Estado. E isso acaba inculcando no judeu a ideia de que ele tem que defender o Estado de crítica, porque se aquele Estado é criticado, a crítica é contra ele também. Não é. Medo e Delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, É hein? um programa que, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. abraço, Dalton. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Dalton. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Dalton. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 24 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Medo e delírio na mente de Trump. Estamos de volta, senhoras e senhores. E esse podcast acordou de sonhos intranquilos e se encontrou aprisionado na cabeça do Trump. Doideira. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump. Bem, bem, bem. The Bible. The Bible. Isso aí era pra ser a cabeça do Trump, tá? Mas a guerra começou em 28 de fevereiro com uma operação de nome inacreditável. And as we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? No, it's not.
Caralho, bicho. Bom, o Trump não pediu autorização pro Congresso. Não pode, cara. E nem se deu ao trabalho de fazer um pronunciamento à nação. O Trump dá os recados dele, em especial na rede social que ele criou, porque ele foi expulso do Twitter, através de postagens Daquele jeito, hein? I know words, I had the best words. O primeiro post após as bombas caírem foi no dia 28 de fevereiro, e foi logo um obituário. Morreu, desculpa. Khamenei, uma das pessoas mais perversas da história, está morto. Se fizer um top 3 de piores pessoas vivas do mundo, só falta decidir quem vai fazer companhia pro Netanyahu e pro Trump, nessa ordem. Isso não é apenas justiça para o povo do Irã, mas para todos os grandes americanos e para aqueles de muitos países ao redor do mundo que foram mortos ou mutilados por Khamenei e sua gangue de bandidos sedentos de sangue. A qual país causou mais guerras e matou mais gente no mundo nas últimas décadas? Vai tomar no cu, bicho. Estamos ouvindo que muitos dos seus membros da Guarda Revolucionária Islâmica, das Forças Armadas e de outras forças de segurança e policiais não querem mais lutar. Estão buscando imunidade contra nós. Esperamos que a IRGC e a polícia se unam pacificamente aos patriotas iranianos e trabalhem juntos como uma unidade para trazer o país de volta à grandeza que ele merece. Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Segundo o New York Times, essa foi uma promessa do Mossad. O New York Times diz que o chefe do Mossad, David Barnea, teve 2 vezes na Casa Branca justamente para convencer o Trump de que o povo iraniano derrubaria o regime. Esse processo deve começar em breve. Não só a morte de Khamenei, mas o país foi em apenas um dia muito destruído. E até mesmo obliterado. Bem, bem, bem. Missile launch, ping. Vai tomar no cu, bicho. Uma bela forma de conquistar o apoio do povo iraniano, hein? Os bombardeios pesados e precisos, no entanto, continuarão ininterruptos durante toda a semana ou pelo tempo que for necessário para atingirmos nosso objetivo de paz em todo o Oriente Médio e, de fato, no mundo. Agradeço sua atenção a esse assunto. Vocês estão loucos! Não precisa nem pensar muito profundamente. Como é que o povo iraniano vai pras ruas se os bombardeios continuam? E não é só nos últimos dias de dezembro, hein? Antes mesmo dessa guerra estourar, se lia isso aqui no Jerusalem Post, ó. Na segunda-feira, o Mossad usou sua conta no Twitter em farce para encorajar os iranianos a protestarem contra o regime iraniano, dizendo-lhes que se juntaria a eles durante as manifestações. Abre aspas, saiam juntos às ruas, chegou a hora, fecha aspas, escreveu o Mossad. E continuou, abre aspas, estamos com vocês, não apenas à distância e verbalmente, estamos com vocês em campo, fecha aspas. Olha só! Isso aí foi durante as manifestações de janeiro de 2026. Mas a mesma coisa deveria acontecer nos primeiros dias de guerra. Quem seria maluco de ir às ruas se o Mossad estaria por trás das manifestações? O pessoal até odeia o regime, mas odeia mais o Mossad. Out in the streets, they will be immediately shot. They don't have guns. You know, we sent some guns, but the group that was supposed to give, which I said would happen to my people, I said it, I called it exactly. We sent guns, a lot of guns, and they were supposed to go to the people so they could fight back against these thugs. You know what happened? The people that they sent them to kept them because they said, what a beautiful gun, I think I'll keep it. So I'm very upset with a certain group of people, and they're going to pay a big price for that. But the Iranian people will fight back as soon as they know they're not going to be shot and as soon as they can get weapons. E Presta atenção que isso aqui é importante. as postagens do Trump vão na ordem cronológica. Mas esses áudios não, hein? A maior parte desses áudios é recente. Bora pra mais uma postagem do Trump. O Irã acaba de declarar que vai atacar com muita força hoje, mais forte do que jamais atacou antes. É melhor que eles não façam isso, porque se fizerem, nós os atacaremos com uma força nunca antes vista. Obrigado pela atenção, presidente Donald J. Trump. Porra, que quadro da história, hein? É um senhor de idade com sinais de demência senil que sofre cronicamente de incontinência digital. I know words, I had the best words. E às vezes o cara assina como Donald J. Trump e outras como presidente DJT. A partir daqui a gente vai ignorar a assinatura.
Acabei de ser informado de que destruímos e afundamos 9 navios da marinha iraniana. Alguns deles relativamente grandes e importantes. Vamos atrás dos demais. Em breve eles também estarão boiando no fundo do mar. Em outro ataque, destruímos grande parte do quartel-general da marinha deles. Tirando isso, a marinha deles está indo muito bem. No dia 3 de março, Trump não gostou de notícias sobre o número de mísseis que Estados Unidos e Israel estavam gastando nos primeiros dias de guerra. Os estoques de munições dos Estados Unidos nos níveis médio e médio superior nunca foram tão altos ou melhores. Como me foi dito hoje, temos um suprimento praticamente ilimitado dessas armas. Um estoque praticamente ilimitado de munição Não existe. As guerras podem ser travadas para sempre com muito sucesso. Os Estados Unidos estão preparados e prontos para vencer! E vencer com muita força. Obrigado pela sua atenção. Estados Unidos e Israel estão gastando loucamente os seus estoques de mísseis interceptadores. Eles podem gastar quantos bilhões quiserem que não vão conseguir repor todos os seus estoques. Bora pro McDonald Amoa, pro Morgan D. Basilian e pro Tenente Coronel Jahara Matisek no Foreign Policy Research Institute no dia 16 de março. A matéria-prima representa uma pequena fração do custo unitário de cada munição, geralmente não mais que 3%. Um interceptor Patriot PAC-3 MSE de 4,5 milhões de dólares contém aproximadamente entre 5 e 15 mil dólares em minerais brutos, considerando os preços atuais. Mas o valor em dólares dos minerais não é o ponto principal. A restrição é a disponibilidade. O Congresso pode destinar 16 bilhões de dólares da noite para o dia. Não pode, porém, criar gálio, neodímio ou perclorato de amônio do nada. A diferença entre o custo da guerra e a capacidade de produção da base industrial é o que torna isso tão urgente para toda a base industrial de defesa ocidental. Isso porque se trata de um problema de química e geologia. Some-se a isso o problema do controle da cadeia de suprimentos devido ao controle e à restrição exercidos pela China sobre muitos dos insumos minerais e materiais. E agora não importa se a base industrial de defesa ocidental tem carta branca, porque não há minerais que as empresas chinesas estejam dispostas a vender para as empresas de defesa americanas e aliadas. É o famoso do nothing win. É só não fazer nada que você ganha. Ou nunca interrompa o seu adversário quando ele estiver cometendo um erro. Era pro Trump economizar nos mísseis, mas ele tá fazendo exatamente o oposto, para delírio do Xi Jinping. A China controla 98% da produção global de gálio, proibindo exportações para os Estados Unidos em dezembro de 2024, 90% do processamento de neodímio e 99% do disprósio. Essas terras raras e metais especiais estão presentes em todos os sistemas de busca, orientação e módulos de radar do arsenal da coalizão. Eles não podem ser substituídos em larga escala, e cadeias de suprimento alternativas ainda estão a anos de distância de fornecer volumes significativos. Diz aí, Flávio Bolsonaro! Brazil is going to be the battleground where the future of the hemisphere will be fought, because Brazil is America's solution to break independence on China for critical minerals, especially rare earth elements. Right now, America still depends on China for about 70% of rare earth imports. And China controls 70% of global mining and over 90% of refining and processing. A reposição das 5.197 munições utilizadas em 96 horas requer aproximadamente 92 toneladas de cobre, 132 quilos de neodímio, 18 quilos de gálio, 37 quilos de tântalo, 7 quilos de disprósio e 600 toneladas de perclorato de amônio. E a gente tá falando só dos 4 primeiros dias, hein? No 36º dia, o Trump tava dizendo isso aqui, ó. We're doing really well as a country. We're teaching people how to live in safety. We're over in Iran. We're sort of pretty much winding that up. Have to take a few more hits. E apesar desse discurso, não só o Irã continua disparando regularmente, como o Hezbollah tá muito mais forte que Israel imaginou. Hezbollah. Não. E ainda tem os Houthis que nos últimos dias entraram na guerra. Em
Embora pareçam pequenos em termos de peso, os elementos de terras raras e metais especiais estão se tornando cada vez mais difíceis de obter em quantidades adequadas devido aos controles de exportação chineses, às demandas de data centers comerciais e de inteligência artificial e ou ao número limitado de produtores. Pois é, por que caralhos os chineses iam vender metais raros para armar os Estados Unidos? Esse Estados Unidos, com o presidente mais bélico e despirocado que o mundo já viu. Por quê? É por essas e outras que, na China, o Trump é apelidado de Nation Builder, construtor de nações. No caso, a nação chinesa, né? So much winning. Mas vamos seguir. Vamos voltar ao ponto. Foi ali pelo dia 2 de março que os barcos deixaram de cruzar o Estreito de Hormuz para valer. Aí, no dia seguinte, o Trump mandou essa aqui, ó. Para efeito imediato, ordenei que os Estados Unidos forneçam a um preço muito razoável, seguro contra riscos políticos e garantias para a segurança financeira de todo o comércio marítimo, especialmente o de energia que transita pelo Golfo. Isso deveria ser algo pensado de antemão, né? Oferecido às empresas desde o começo da guerra. Mas, obviamente, os patetas supremacistas não pensaram nisso. E uma consequência dessa guerra é que o preço dos seguros, e não só de navegação comercial, vai ficar incrivelmente mais caro lá pelo Oriente Médio. E isso vai ser pago pelo mundo inteiro. So much winning. Se necessário, a Marinha dos Estados Unidos começará a escoltar navios-tanque através do Estreito de Hormuz assim que possível. Imagina, isso aí foi dia 3 de março, mais de um mês se passou e a Marinha dos Estados Unidos não protegeu um mísero navio. Na verdade, os porta-aviões dos Estados Unidos estão bem longe do Estreito de Hormuz. Take me home, mommy, this is too tough for me. Mulher Maravilha, Superman. Não importa o que aconteça, os Estados Unidos garantirão o fluxo livre de energia para o mundo. O uso do caps lock pelo Trump realmente é muito peculiar. O poder econômico e militar dos Estados Unidos é o maior da Terra. Não parece. Mais ações virão. Obrigado pela sua atenção a esse assunto. Não, com certeza, os Estados Unidos vão garantir o fluxo livre de combustível, com certeza. Essa alta dos combustíveis que a gente acabou de acompanhar na reportagem da Patrícia Vasconcelos tem forçado governos do mundo todo a adotar medidas para conter os efeitos da guerra. Tem até país europeu apelando para o racionamento. E tem umas mensagens do Trump na rede social dele que só um ácido estragado explica. Missile launch, Pô, essa aqui é de 6 de março. O Irã, que está sendo espancado até o inferno, Muito bacana, gentil ele. pediu desculpas e se rendeu aos seus vizinhos do Oriente Médio e prometeu que não mais atirará neles. You are fake news. Entendeu? O Irã teria pedido desculpa e se rendido aos países do Golfo onde estão as bases militares americanas, de onde saíram os ataques dos Estados Unidos ao Irã. Não é verdade, não é verdade. Essa promessa só foi feita por causa do ataque implacável dos Estados Unidos e de Israel. Eles queriam dominar e governar o Oriente Médio. É a primeira vez em milhares de anos que o Irã perde para os países vizinhos do Oriente Médio. Eles disseram, obrigado, presidente Trump. E eu respondi, de nada. Ridículo, ridículo. Mas a verdade é que os países do Golfo estão revoltados com o Trump. You cannot buy influence. Look at Jared Kushner. We know how much he took from the Gulf. It's open source public info. And now the same countries that gave him all that money for zero return are facing strikes and bombs. Hoje o Irã será duramente atingido. Áreas e grupos de pessoas que até então não eram considerados alvos estão sob séria ameaça de destruição completa e morte certa devido ao mau comportamento do Irã. Então bora pro 7 de março. O Reino Unido, nosso outrora grande aliado, talvez o maior de todos, está finalmente considerando seriamente o envio de 2 porta-aviões para o Oriente Médio. Tudo bem, primeiro-ministro Starmer, não precisamos mais deles. Olha só! Mas nós lembraremos. That was a threat. Nós não precisamos de pessoas que se envolvam em guerras depois que já as vencemos. Você é maluco, é? O Trump é uma criança birrenta, hein? Deixa eu falar uma coisa, você tem quantos anos, menino? Os preços do petróleo a curto prazo cairão rapidamente quando a ameaça nuclear iraniana for eliminada. São um preço muito pequeno a pagar pela segurança e paz dos Estados Unidos e do mundo. Só os tolos pensam diferente. Presidente DJT. Only fools, disse o presidente que não se cansa de se gabar dos seus testes cognitivos. Person, woman, man,
camera, TV. Bom, o Estreito de Hormuz continuava fechado. Avançamos um pouquinho no tempo agora pro dia 9 de março. Se o Irã fizer qualquer coisa que interrompa o fluxo de petróleo no Estreito de Hormuz, os Estados Unidos da América o atingirão 20 vezes mais fortemente do que já o atingiram até agora. Além disso, eliminaremos alvos fáceis de destruir, que tornarão praticamente impossível a reconstrução do Irã como nação. Morte, fogo e fúria reinarão sobre eles. Muito legal, muito bacana. Confessou crime de guerra, alguns crimes de guerra. Mas eu espero e rezo para que isso não aconteça. É tarde demais. O cara ameaça um crime de guerra, mas aí fala que tava rezando pra ele não ter que cometer o crime de guerra. Isso é um presente dos Estados Unidos da América para a China e para todas as nações que utilizam intensamente o Estreito de Hormuz. Esperamos que seja um gesto muito apreciado. Obrigado pela atenção dispensada a esse assunto. Presidente Donald J. Trump. O Trump tá querendo presentear as nações com a abertura do Estreito de Hormuz que ele fechou com a sua guerra estúpida. Se o Irã colocou minas no Estreito de Hormuz e nós não temos relatos disso, exigimos a remoção imediata delas. Essa porra é esquete, né? Se por qualquer motivo minas foram colocadas e não forem removidas imediatamente, as consequências militares para o Irã serão de uma magnitude nunca antes vista. Elas serão tratadas com rapidez e violência. Cuidado! As sinapses do Trump são capazes de raciocínios fantásticos, hein? Os Estados Unidos são de longe o maior produtor de petróleo do mundo. Então, quando os preços do petróleo sobem, ganhamos muito dinheiro. Vai explicar isso para uma população de um país viciado em carros enormes. Recentemente, essa apoiadora do Trump, puta com a guerra e com o preço da gasolina, disse isso aqui, ó. If you could say something to President Trump and he was going to hear you right now, what would it be? You're a worthless pile of And you voted for him how many times? 3 times. That was my bad. Apparently I'm an idiot. Mas continuando, vai ter Copa do Mundo nos Estados Unidos, né? A seleção iraniana de futebol é bem-vinda à Copa do Mundo. Mas, sinceramente, não acredito que seja apropriado que eles estejam lá, pensando na vida e na segurança deles. Caralho! Agradeço a atenção dispensada a esse assunto. Pois é, a gente já perdeu as contas de quantas vezes o Trump disse que já venceu a guerra. Ele falou nisso desde o primeiro dia. Na primeira hora, a guerra já estava ganha. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour it was over. Pois é, foi assim pelos últimos 38 dias. Essa que vai a seguir é do dia 13 de março. A marinha do Irã foi dizimada. Sua força aérea deixou de existir. Mísseis, drones e tudo mais estão sendo destruídos. E seus líderes foram varridos da face da terra. Temos poder de fogo incomparável, munição ilimitada e muito tempo. Observem o que acontecerá com esses canalhas desvairados hoje. Canalhas desvairados é muito bom, né? O original é Deranged Scumbags, que é uma ótima definição para a segunda encarnação do Trump, né? Eles vêm matando pessoas inocentes em todo o mundo há 47 anos. E agora eu, como 47º presidente dos Estados Unidos da América, estou matando eles. Ele é forte, é durão, e é mau, e é grosso. Que grande honra é fazer isso. Nesse mesmo dia 13, o Trump anunciou o primeiro ataque à ilha de Karg. Ataque só aos alvos militares, não à infraestrutura de onde sai 90% do petróleo exportado pelo Irã. Nossas armas são as mais poderosas e sofisticadas que o mundo já conheceu. Mas por razões de decência, optei por não destruir a infraestrutura petrolífera da ilha. O Trump falando em decência é complicado, né? O Trump nunca foi apresentado ao conceito de decência. Contudo, caso o Irã ou qualquer outro país, na passagem livre e segura de navios pelo Estreito de Hormuz, reconsiderarei imediatamente essa decisão. Durante meu primeiro mandato e atualmente, reconstruí nossas forças armadas, tornando-as de longe a força mais letal, poderosa e eficaz do mundo. O Irã não tem capacidade de se defender de nada que desejemos atacar. Não há nada que eles possam fazer a respeito. Não parece. Bom, faz as contas aí de quantos radares e quantas aeronaves o Irã destruiu nesses 38 dias de guerra. O New York Times fala que as bases dos Estados Unidos pelo Oriente Médio estão inabitáveis. Todo mundo correu pra hotel. Olha o tamanho da merda. E o Trump foi pra guerra sem conversar com ninguém. Era só ele e o Netanyahu. Não necessariamente nessa ordem, né? E aí,
Muitos países, especialmente aqueles afetados pela tentativa do Irã de fechar o Estreito de Hormuz, enviarão navios de guerra em conjunto com os Estados Unidos da América para manter o estreito aberto e seguro. ¡Yankees de mierda! E sabe quem combinou isso aí com o Trump? Ninguém. Nem a Marinha de Israel mandou navio pra lá. E essa confissão que vai aqui a seguir é maravilhosa, hein? Já destruímos 100% da capacidade militar do Irã. Mas para eles é fácil enviar 1 ou 2 drones, lançar uma mina ou disparar um míssil de curto alcance em algum ponto ao longo ou dentro desse estreito. Não importa o quão derrotados estejam. Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Ou você destruiu 100% da capacidade militar e eles não têm como fazer nada, ou você não destruiu tudo e eles têm como fazer alguma coisa. Mas, ao que parece, o Trump e os seus patetas não previram isso. E também não previram que o Irã atacaria países do Oriente Médio. Unexpectedly, when this war broke out, unexpectedly they started sending missiles to UAE, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, and elsewhere. And nobody thought they were going to... Were you equally surprised by that, Pete? Way more than we thought. E volta para as mensagens do Trump. Esperamos que a China, a França, o Japão e a Coreia do Sul, o Reino Unido e outros países afetados por essa restrição artificial enviem navios para a região, para que o Estreito de Hormuz deixe de ser uma ameaça de uma nação totalmente decapitada. E o desespero foi aumentando. Os países do mundo que recebem petróleo pelo Estreito de Hormuz devem cuidar dessa passagem e nós ajudaremos. Muito! Os Estados Unidos também coordenarão com esses países para que tudo ocorra de forma rápida, tranquila e eficiente. Isso sempre deveria ter sido um esforço conjunto e agora será. Unirá o mundo em prol da harmonia, da segurança e da paz duradoura. Com certeza. Bom, e aí? Desça daí, seu corno, desça daí! Os Estados Unidos foram informados pela maioria de nossos aliados da OTAN de que eles não desejam se envolver em nossa operação militar contra o regime terrorista do Irã, no Oriente Médio. Isso ocorre apesar de quase todos os países concordarem veementemente com o que estamos fazendo e de que o Irã não pode, de forma alguma, ter permissão para possuir armas nucleares. Por que caralhos você se juntaria a uma guerra pra qual você nem foi convidado? Não faz muito sentido. E por que você se juntaria a criminosos de guerra como o Trump e o Netanyahu? Não faz muito sentido. Pô, o Hegseth no começo falou em 100 misericórdia, 100 prisioneiros, querendo dizer que era pra matar todo mundo. Matar todo mundo! Pô, isso foi demais até pros britânicos. E olha o Trump relatando as conversas dele com o Starmer. I said, you have 2 old broken down aircraft carriers. You think you could send them over? Oh, I'll have to ask my team. I said, you're the prime minister. You don't have... No. I have to ask my team, President. My team has to meet. We're meeting next week. Oh, next week? But the war already started. Next week, it's not good. The war's going to be over in 3 days. My prediction, it turns out. By the way, do we have the greatest military ever? Volta para as mensagens do Trump na Truth Social. Devido ao sucesso militar que alcançamos, não precisamos, nem desejamos mais a ajuda dos países da OTAN. Nunca precisamos! Calma! O mesmo vale para o Japão, a Austrália e a Coreia do Sul. Aliás, falando como presidente dos Estados Unidos da América, de longe o país mais poderoso do mundo, não precisamos da ajuda de ninguém! Calma, filho da puta! Calma! Tanto não precisavam de ajuda que, no dia seguinte... Fico pensando o que aconteceria se acabássemos com o que restou do Estado terrorista iraniano e deixássemos que os países que o utilizam, nós não, fossem responsáveis pelo chamado Estreito. Como assim? Isso sim faria algum dos nossos aliados indiferentes se mexerem, e rápido. E não tem ninguém mais corno do que o Trump. Não tem. Desça daí! To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. We didn't need them. We blasted the hell out of them. Out of Iran. And the last thing I needed was NATO stepping in our way because they're a paper tiger. But, so we didn't need them, but I asked anyway. E o que vai a seguir é golpe baixo até pros padrões do Trump. Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly. And still recovering from the right to the jaw. Não foi um soco, né? Não foi nem um tapa. Foi tipo um empurrão na cara. Dá um tapa na minha cara! And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No.
We cannot do that, Donald. We can do that after the war is won. I said, no, I don't need after the war is won, Emmanuel. Many of them said, we'll be there after the war is completed. Aí no dia 21 de março, o Robert Mueller, o procurador que liderou um inquérito especial sobre o Trump, faleceu. E aí... Robert Mueller acaba de morrer. Que bom, fico feliz que ele esteja morto. Caralho! Ele não pode mais prejudicar a gente inocente. Você é bom, Heitor. Você é bom. Não é. E como o próprio Trump diz, ele não vai pro céu. I don't think there's anything gonna get me in heaven. I think I'm not maybe heaven bound. E esse mesmo governo perseguiu quem comemorou a morte do Charlie Kirk. Fim da censura! Mas antes de seguir uma mensagem dos nossos anunciantes. A maternidade não precisa significar isolamento, sobrecarga ou perda de autonomia. A Dona Chica Sling faz carregadores ergonômicos que permitem que mães, pais e cuidadores carreguem seus bebês com segurança, conforto e liberdade, para seguir vivendo, trabalhando e ocupando todos os espaços. Porque colo é necessidade e autonomia também. Conheça nossos carregadores de bebês em donachicasling.com.br ou no @donachicasling. Tem 10% de desconto com o cupom MEDO e DELÍRIO. Gente, muita coisa legal lá no Dona Chica Sling. Os slings são lindos, mas não é só sling que tem lá não. Tem boné, ecobag, camiseta e todos com uma mensagem bem legal. Volta para as postagens do Trump. Se o Irã não abrir completamente, sem ameaça, o Estreito de Hormuz dentro de 48 horas, a partir desse exato momento, os Estados Unidos da América atacarão e destruirão suas diversas usinas de eletricidade, começando pela maior de todas. Bing, bing, bing. Missile launch, ping, boom. Bombardear usina de energia é um ataque à população civil. O que o Trump tá confessando aí é um desejo de cometer crime de guerra. Em tribunal de Haia! Mr. President, how would it not be a war crime to strike Iran's bridges and power plants? Because they killed 45,000 people in the last month. More than that. I think it could be as much as 60. They kill protesters. They're animals. And we have to stop them, and we can't let them have a nuclear weapon. Very simple. They want a nuclear weapon. They've been trying for a long time. I stopped them with the Obama horrible Iran nuclear deal. I stopped them in a lot of different ways. Pois é, chamou eles de animais. They're animals. Volta para as mensagens do Trump. Agora, com a morte do Irã, o maior inimigo dos Estados Unidos é o Partido Democrata, que é de esquerda radical e altamente incompetente. O nosso inimigo não é externo, é interno. E tem umas postagens que são só em caixa alta. Paz através da força, pra dizer o mínimo. Bom, já estamos na linha do tempo e no dia 23 de março. E o prazo de 48 horas estava para vencer. O Trump, ele sempre amarela, né, gente? Tenho o prazer de informar que os Estados Unidos da América e o Irã tiveram nos últimos 2 dias conversas muito boas e produtivas a respeito de uma resolução completa e total de nossas hostilidades no Oriente Médio. Não teve nenhuma conversa boa, até porque como alguém vai negociar enquanto um dos lados promete um crime de guerra após o outro? Instruir o Departamento de Guerra a adiar todos e quaisquer ataques militares contra usinas elétricas e infraestrutura energética iranianas por um período de 5 dias. Que desmerda! E segue o corno. Desça daí! Os países da OTAN não fizeram absolutamente nada para ajudar com aquele país maluco, agora militarmente dizimado, o Irã. Os Estados Unidos não precisam de nada da OTAN. Mas nunca se esqueçam. Mas não se esqueça. Desse momento importantíssimo. Imagina a cena, o Trump aí com o telefone na mão, comendo um McDonald's sem guardanapo. The Big Macs are great. Desculpa aqui que eu tô muito mal. E escrevendo no celular. I know words, I have the best words. Os negociadores iranianos são muito diferentes e estranhos. Imagina aí uma figura como Donald Trump dizendo que qualquer outra pessoa no mundo é estranha. Lugar de fala. E um dos 2 negociadores do Trump é o genro dele. Ai, meu sobrinho aí, ó. Toca pra caralho, porra. Eles estão nos implorando para fazermos um acordo. O que deveriam estar fazendo, já que foram aniquilados militarmente sem nenhuma chance de retorno. E ainda assim declaram publicamente que estão apenas analisando nossa proposta. Errado! Tá errado! É melhor que levem isso a sério logo, antes que seja tarde demais. Porque quando isso acontecer, não haverá volta! Não grita aqui, não. E não será nada bom. E o Trump jura que teve mudança de regime. Tu é burro, cara. But the Washington Post said, what do you mean you have regime change? You didn't have regime change. I said, no. We took out the first regime, 100%. That was Khomeini. And then I said, then we
They all met 88 people, and they were going to pick a new regime. And as they were voting, we took them out, so that was number 2. And now we're dealing with the third group of people, and they're much different. Actually, they're much less radical. And it's a new regime. Não é. Filho do antigo líder, apontado como o nome da ala mais radical do regime, próximo à guarda revolucionária, associado à repressão no país e apresentado como alguém que deveria ser odiado pelo inimigo. Mojtaba Khamenei agora ocupa o posto mais poderoso do Irã, uma ponte importante entre o núcleo religioso do regime e a guarda revolucionária, a principal base de poder do Irã. Para analistas, a escolha mostra que a linha dura continua no comando e que, pelo menos por enquanto, a chance de uma liderança mais moderada no Irã ficou ainda menor. E com o Trump, tudo sempre pode ficar ainda mais absurdo. We have regime change. We got it by accident. We actually got it by accident because I never liked the idea of, the regime change thing is too complex to put it down on a wish list, because if you don't make it with me, if I don't make it, I end up ahead. He didn't get the... So I never say I wanted it. So I never talked about regime change. You want regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. Aí mais uns dias se passaram e mais um dos muitos prazos estava para vencer. A gente vai cansando, sabe? Conforme solicitado pelo governo iraniano, essa declaração serve para indicar que estou suspendendo o período de destruição da usina de energia por 10 dias. E não, os iranianos não tinham pedido nada. Porra nenhuma, rapaz! As negociações estão em andamento e, apesar das declarações errôneas em contrário divulgadas pela mídia de fake news e outros, estão indo muito bem. Obrigado pela atenção a esse assunto. Aí a gente chega no dia 30 de março. Os Estados Unidos da América estão em negociações sérias com um novo regime mais razoável. Não grite, seja educado. Para encerrar nossas operações militares no Irã. Pois é, não teve mudança porra nenhuma. O regime é o mesmo e só ficou mais radical. Grandes progressos foram feitos, mas se por algum motivo um acordo não for alcançado em breve, o que provavelmente acontecerá, e se o Estreito de Hormuz não for imediatamente aberto para negócios, concluiremos nossa adorável estadia no Irã, explodindo e obliterando completamente todas as suas usinas de geração de energia elétrica, poços de petróleo e a ilha de Karg, e possivelmente todas as usinas de dessalinização, nas quais propositalmente ainda não tocamos. Isso é um crime! Pois é, nem água a população iraniana teria. É um ajuntamento de confissões de crime de guerra. Isso será uma retaliação pelos nossos muitos soldados e outras pessoas que o Irã massacrou e matou durante os 47 anos do Reinado do Terror, do antigo regime. Porra, e o tio Sam criticando o reinado do terror alheio é foda, hein? A França não permitiu que aviões carregados com suprimentos militares rumo a Israel sobrevoassem o território francês. A França foi muito inútil em relação ao carniceiro do Irã, que foi eliminado com sucesso. Os Estados Unidos não se esquecerão. E o Trump jura que teve sim mudança de regime. O novo presidente do regime iraniano, muito menos radicalizado e bem mais inteligente que seus antecessores, acaba de pedir um cessar-fogo aos Estados Unidos da América. Só consideraremos a questão quando o Estreito de Hormuz estiver aberto, livre e desimpedido. Até lá, vamos bombardear o Irã até a sua destruição, ou como se costuma dizer, até que volte a Idade da Pedra. Carlos Mataranduba em O Diário de um Macho. E esse finalzinho aí, o Back to the Stone Age, foi seguido de 3 exclamações. De forma discreta. Pois é, de volta à Idade da Pedra. Isso implica na destruição de toda a infraestrutura básica. Água, energia, tudo. Idade da Pedra. E o Trump já tinha dito isso num pronunciamento. De volta à Idade da Pedra, que é o lugar deles. We're going to bring them back to the Stone Ages, where they belong. Aí radicais fanáticos são os iranianos, né? Claro. A maior ponte do Irã desabou e nunca mais será usada. E tem muito mais por vir. É hora do Irã fazer um acordo antes que seja tarde demais e não reste nada do que ainda poderia se tornar um grande país. Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. Pois é, segundo o Trump, não vai sobrar nada. Quebramos tudo, não sobrou nada. Nossas forças armadas, as maiores e mais poderosas de longe do mundo, ainda nem começaram a destruir o que restou no Irã. Pontes em seguida, depois usinas elétricas. Eu sou o homem mau. Eu sou mal, mal mesmo.
O Trump tenta amedrontar o pessoal, mas tá falhando miseravelmente. Iranianos se reuniram hoje para protestar em infraestruturas do país que os Estados Unidos prometem atacar se o Estreito de Hormuz não for reaberto. A agência estatal de notícias, Fars, divulgou imagens de um grupo em frente à usina termoelétrica de Qazerum, no sudoeste do país. Manifestações também foram registradas em pontes e outras usinas de energia iranianas. Yeah, who you with? Who you with? Yeah. Well, that's a radical left group of lunatics that you're with. Let me just tell you, very fair question. The Iranian people, when they don't hear bombs go up, they're upset. They want to hear bombs because they want to be free. And the only reason they're not out protesting, you know that, is because they were informed that if they protest, they will be shot immediately. And that's an edict, that's in writing. Ah, sim, com certeza. O povo iraniano quer ser bombardeado, quer ouvir bomba porque eles querem ser livres. Viva la libertad, carajo! E esse é o motivo da guerra, com certeza. No caso, foram mais de 15 mil bombas dos Estados Unidos e de Israel. E bora com mais um insuspeito personagem que esse podcast aqui traz pra mostrar o quão filho da puta tá sendo o governo dos Estados Unidos. I come from an administration of George W. Bush and Richard Bruce Cheney that committed war crimes. War crimes that Colin Powell and his lawyer Will Taft and I agonized over in trying to present some message to the American people about them. Esse aí que tá dizendo que foram crimes de guerra passadas é um coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos, Lawrence B. Wilkerson. Ele foi chefe de gabinete do secretário de Estado Colin Powell, no governo republicano do Bush filho. E olha como ele descreve esse governo Trump. This administration has committed more war crimes in the last few days than I think any country since Adolf Hitler committed. And that is an incredible condemnation of this entire process. It's very sad. We have bombed civilians relentlessly. We have bombed a school. We have bombed a hospital. We have struck facilities in the nature of Tehran's oil capacity that is now putting black poison all over 10 plus million people. And we are essentially not bombing ballistic missile sites and bombing war materiel. We're bombing people. E se prepara que essa é pra machucar. We took a lesson from the IDF, if you will. We are bombing people, as incidentally they are still doing in Gaza and doing now in Lebanon to a fare-thee well. Pois é, como o Caio Almendra falou aqui em algum episódio, o ataque dos Estados Unidos à escola de meninas se deu em várias etapas. E essa é uma assinatura das Forças Armadas de Israel, digamos assim. E de novo, quem tá falando isso é um general aposentado que trabalhou na chancelaria de um governo republicano dos Estados Unidos. Um governo onde estava o Dick Cheney. E ele tá dizendo que as Forças Armadas da maior potência militar do planeta estão emulando as Forças Armadas de Israel e cometendo um sem número de crimes de guerra. These are all war crimes, and one wishes with fond hope that someday we might be called before the bar of justice and have to account for these war crimes. And what you just talked about is a crime also in the eyes of international relations and people who want to keep decent international relations ongoing in the world. E essa análise aí dele se deu antes das ameaças mais grotescas do Trump. Volta para mais uma postagem dele. Com um pouco mais de tempo, podemos facilmente abrir o Estreito de Hormuz, pegar o petróleo e fazer uma fortuna. Caralho, cuzão. Conteúdo explícito. No dia seguinte a esse, teve uma postagem bastante concisa. Keep the oil, anyone? Ficamos com petróleo, alguém? Porra, vai tomar no cu, porra! E, de novo, desculpe pelo uso do Racionais nesse contexto. Verdade! E os ouvintes mais atentos bem sabem que se trata de uma guerra santa. A guerra santa! E não estamos falando dos iranianos, não, hein? Bora ouvir a Aline Câmara. Esse é Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, que prefere usar o título secundário que foi dado por Trump, de secretário de guerra. Se autodenomina um patriota cristão. Inclusive, é ele que tem priorizado os serviços de oração cristã lá no Pentágono. Escritor dos livros Guerreiros Modernos e Cruzada Americana, no seu peito ele ostenta a chamada Cruz de Jerusalém, que é o símbolo das
cruzadas. Em seu bíceps, ele traz a inscrição em latim, Deus vult, ou seja, Deus o quer, que não era só um grito de guerra dos integrantes das cruzadas, mas também é popular em círculos da extrema-direita. Além da sua identificação com as cruzadas, Hegseth pertence à Comunhão de Igrejas Evangélicas Reformadas, o CREC, que é um movimento cuja ideia do líder é transformar os Estados Unidos numa teocracia cristã. Mas voltando para as mensagens do Trump, até então ele não estava metendo Deus no meio não, hein? Lembram-se de quando dei ao Irã 10 dias para fazer um acordo ou abrir o Estreito de Hormuz? O tempo está se esgotando. 48 horas ou o inferno cairá sobre eles. Glória a Deus. Glória a Deus. O inferno vai cair sobre eles e logo depois Glória a Deus. Tem que ver isso aí, hein? Bom, aqui a gente já tá em 5 de abril e as ameaças escalaram de forma bizarra. E olha que antes já tava num nível insano, hein? Na terça-feira no Irã será o dia da usina elétrica e o dia da ponte. Tudo num evento só. É babaca pra caralho. Tá, mas só isso aí já seria loucura. Mas calma que piora. Não haverá nada igual. Abram a porra do estreito, seus malucos, ou vocês vão viver no inferno. Aguardem. Ficou nervoso. E vem outra menção a Deus, hein? Louvado seja Allah. Não, brother. Pois é, na tradução a gente botou seus malucos só, mas foi Crazy Bastards. E terminou com um Praise be to Allah. A gente não deveria se surpreender com porra nenhuma, né? Mas com o Trump é um eterno... Susto, caralho! You called yesterday in your Truth Social, you called the Iranians crazy bastards. True. What is your response to critics who say that... I don't care about critics. What is your response to critics who say that it is your mental health that should perhaps be examined as this war continues? I haven't heard that. Pois é, o jornalista aí mandou bem e mandou também aquele clássico... Você é maluco, é? E ó, tem muita gente boa levantando a hipótese de que o Trump tá completamente senil. O estado mental do presidente americano virou hoje um fator geopolítico. Pois é, esse aí é o William Vac. Desculpe. E não só o Trump tá senil, como também o apresentador da Fox, que ele escolheu pra comandar o Pentágono, tá demitindo todos os generais mais graduados. Todos assustados com o Pete Hegseth. E os últimos dias dessa trama se deram bem no meio da Páscoa. Aí rolou uma cerimônia de Páscoa na Casa Branca, com a presença de um coelho, o que torna tudo só mais ainda, e um bando de pastores. But I want to thank all of those who are helping us honor Holy Week here. Let me tell you, I hate to say this. There have been more wars over religion than trade and everything else put together. Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. So he's smiling because I met, one nice little statement that a nice, and you're right, it was sort of ironic, wasn't it? Pra caralho! But it is true. Religion's an amazing subject of passion. It's a subject of passion, that's why. E a plateia toda espantada com a sinceridade cortante do Trump, porque essa aí é a mais pura verdade. Historicamente falando, a maioria das guerras tiveram a ver com religião. Mas bora seguir com um grande show de humildade do Trump. Thursday, the disciples gathered with Jesus as their teacher and stood in fear as he was arrested and betrayed. He was really betrayed. We know the feeling. Caralho! Many of the people in this room know the feeling. Many of the people in this room went through hell. On Good Friday, the Son of God was nailed to the cross, crucified, and he died for all of us. Aí o Trump aproveitou a cerimônia de Páscoa para anunciar que, enfim, ele faria um comunicado à nação, mais de um mês depois do começo da guerra. Tonight I'm making a little speech at 9 o'clock, and basically I'm going to tell everybody how great I am. Tá falando sério? What a great job I've done. What a phenomenal job. What a phenomenal job I've done. But seriously, if you didn't have me, if you had some different type of a president, you wouldn't have Israel. I know you're big Israel fans. Frankly, evangelicals and Christians, just Christians, I think they like Israel more than Jewish people like Israel, if you want to know the truth. It's really true. E teve muita... Guerra Santa! Father, you tell us in the book of Esther that the Persians, the Iranians, were wanting to kill every Jew, woman, child, and do it all in one day. But you raised up Esther to save the Jewish people. Father, we thank you. Today, the Iranians, the wicked regime of this government,
wants to kill every Jew and destroy them with an atomic fire. But you have raised up President Trump. You've raised him up for such a time as this. And Father, we pray that you'll give him victory. Father, we pray for our military that you'd watch over, protect them. Que o bom Deus dos exércitos o abençoe e a sua família. Father, protect President Trump. We pray this in Jesus' name. Amen. E essa religiosidade toda nos leva a uma das matérias mais inacreditáveis dessa quadra miserável da história. Bora pra Ellie Quinlan Houghtaling, no The New Republic, no dia 8 de abril. Dias após o Papa Leão XIV proferir seu discurso sobre o estado do mundo, o subsecretário de Defesa para Políticas, Elbridge Colby, convocou o cardeal Christophe Pierre, representante do Vaticano nos Estados Unidos, para uma reunião fechada no Pentágono para uma dura reprimenda. Os Estados Unidos, disse Colby, segundo uma reportagem contundente do The Free Press, têm o poder militar para fazer o que quiser no mundo. A Igreja Católica faria bem em ficar do lado deles. Caralho! O secretário de Defesa Pete Hegseth e outros altos funcionários do Pentágono ficaram particularmente irritados com trechos do discurso de Leão XIV, de 9 de janeiro, no qual o Papa argumentou que, abre aspas, uma diplomacia que promove o diálogo e busca o consenso entre todas as partes está sendo substituída por uma diplomacia baseada na força, fecha aspas. E que, abre aspas, a guerra está de volta à moda e um apreço pela guerra está se espalhando. Onde já se viu um papa criticar uma guerra, né? Bom, não, peraí, se bem que... There have been more wars over religion than trade and everything else put together. Um funcionário americano presente na reunião mencionou o papado de Avignon, um período no século XIV em que a monarquia francesa subjugou a Igreja Católica, ordenando um ataque ao Papa Bonifácio VIII, que levou à sua queda e subsequente morte, forçando o papado a se mudar de Roma para Avignon, uma região dentro da França. E o Caio Almendra, e aí, pessoal do Medo e Delírio, explicou melhor essa insanidade aí pra gente. Um assessor do Pentágono ameaçou o Papa. Você é louco? Ameaçou o Papa de morte ainda por cima. Caralho! Dizendo que os Estados Unidos é o país mais poderoso militarmente do mundo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E citando o caso da bufetada de Avignon, que foi quando o Filipe IV da França, lá no século XIV, resolveu torturar o Papa Bonifácio VII, que acabou sendo solto pela população e morrendo poucos dias depois. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Pois é, o precedente citado envolve a tortura e a morte de um papa. Ou seja, não só ameaçaram o papa, como ameaçaram o papa de morte, porque ele ficou fazendo declarações contra a postura excessivamente belicosa do governo Trump. Isso não foi destaque na imprensa brasileira, mas não foi esse o único esquecimento. O segundo caso também envolve religião, e é engraçado também ter sido esquecido, né? Porque é o caso da única sinagoga destruída na guerra do Irã. A sinagoga de Rafania foi destruída, só que ela fica em Teherã, no Irã. Ela foi destruída por um bombardeio israelense e não por Irã destruindo uma sinagoga em Israel. Olha só! E não é disse-me-disse não, hein? Bora pra esse trecho aqui que tava no Times of Israel. As forças de defesa de Israel admitiram ser responsáveis pelo ataque de terça-feira que danificou uma sinagoga em Teherã, afirmando que o alvo era um comandante iraniano de alta patente e lamentando os danos colaterais causados ao templo judaico nas proximidades. Bom, aparentemente, segundo as Forças Armadas de Israel, não é tanto problema assim explodir uma sinagoga. Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Volta com o Caio Almendra. A comunidade judaica do Irã tem 30 mil pessoas, eles têm deputados próprios, eles são reconhecidos constitucionalmente, religiosamente, têm liberdade de credo. E enquanto o Pêssar estava rolando, chamado Páscoa Judaica, foi acertada a sinagoga, foi destruído completamente. Tem vídeo do rabino e da comunidade judaica voltando à sinagoga, olhando uma Torá destruída nesse bombardeio e chorando. E isso não chegou na imprensa brasileira, o máximo que eu vi foi no Terra. E aí a gente fica aquela pergunta, né? Que história engraçada, né? A gente tem uma imprensa do maior país católico do mundo que não conta que o presidente dos Estados Unidos ameaçou o Papa de morte. E a gente tem uma imprensa que adora falar sobre antissemitismo, discutir questões de antissemitismo, esquecendo que existem judeus no Irã e que teve uma sinagoga destruída. Eu queria que vocês se perguntassem o que aconteceria se fosse um presidente de esquerda que tivesse ameaçado o Papa e nem de morte, ou se tivesse sido o Irã que tivesse destruído uma sinagoga num bombardeio. Um abraço, pessoal. Obrigadíssimo, Caio. E vamos com mais um de nossos anunciantes.
Bom, gente, hoje eu quero recomendar aqui um novo podcast da Agência Pública. É o A Última Bolacha, uma série escrita e apresentada pelo jornalista pernambucano Ed Vanderlei. O que acontece é que, uns 2 anos atrás, o Ed teve um ataque cardíaco no meio de um show do Paul McCartney em Brasília. O negócio foi feio. O cara tava só com 36 anos de idade e quase morreu. Aí, a partir daí, ele começou uma jornada pessoal e jornalística. Perdeu 58 quilos em 1 ano. E aí, nesse processo, ele investigou as indústrias relacionadas à obesidade. Ultraprocessados, açúcar, comida fit e, claro, as canetinhas milagrosas da tropa do Monjaro e do Ozempic. O Ed Vanderlei conta tudo que ele descobriu no podcast A Última Bolacha, que já tá no ar e tem episódio novo toda segunda. Voltando, vamos voltar para a cerimônia de Páscoa da Casa Branca. Thank you everybody very much. It's been an honor. Thank you. O Trump se cercou de cristãos para, entre aspas, comemorar a Páscoa. E não adiantou muito. No dia seguinte veio a postagem mais assustadora já produzida pelos seus dedos. Uma civilização inteira vai morrer esta noite, para nunca mais voltar. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente vai acontecer. Agora que temos uma mudança de regime completa e total, onde mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem, talvez algo revolucionariamente maravilhoso possa acontecer. Quem sabe? Vamos descobrir esta noite. Um dos momentos mais importantes na longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente chegarão ao fim. Deus abençoe o grande povo do Irã. O Trump ameaça matar uma civilização inteira e aí acaba com um Deus abençoe o povo do Irã. Não faz sentido isso. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. E o Trump ameaça muita coisa e não faz. O Trump, ele sempre amarela, né? Mas esse é o tipo de declaração que merece ser levado a sério, porra. O New York Times, por exemplo, classificou como graves ameaças. Agora você imagina se fosse o Irã dizendo que ia destruir a civilização de Israel ou dos Estados Unidos. E é tudo tão absurdo que até o William Vac criticou, porra. Pô, toda hora isso, cara. E olha que ele é um daqueles que acredita no folclórico excepcionalismo dos Estados Unidos, hein? Se o que os Estados Unidos representaram poderia ser chamado de um tipo de conquista civilizatória, isso sim está morrendo. É nesse sentido que Trump está ajudando a acabar com uma civilização. E aqui vamos com a maravilhosa Soumaya Ghannouchi. Pedrinho da Altro, numa pesquisa, tropeçou num maravilhoso vídeo do Middle East Eye, no qual ela tava. E esse é o bom do bom. O vídeo era uma resposta à ameaça do Trump sobre a morte de uma civilização. A line intended to project force to intimidate. Instead, it reveals something far more telling. Not strength, but ignorance. Profound, staggering ignorance of history and geography of the very region he's threatening to dismantle. This is a brutish man, a man confined to the shallow logic of deals and property. He can't grasp a simple fact. Iran, historically Persia, was shaping organized civilization before the modern West existed in any meaningful form, before America was even an idea. This is not rhetoric, it is history. In the 6th century BCE, under Cyrus the Great, Persia built one of the largest empires the world had ever seen, from Central Asia to the Mediterranean. It developed systems of governance, taxation, infrastructure, communication that would later shape empires. The Cyrus cylinder spoke of religious tolerance, protection of communities, concepts that stand in direct opposition to Trump's language of annihilation. It found new expression under the Abbasid Caliphate within the orbit of a rising and radiant Islamic civilization. Yes, Baghdad was the capital, but the lifeblood of that civilization flowed through Persian cities. Nishapur, Rey, Merv, Balkh, Tus, Esfahan, vibrant engines of civilization. They produced giants, Omar al-Khayyam, al-Razi, al-Firdousi, scholars, physicians, poets, mathematicians, who shaped entire disciplines. At the heart of this world stood institutions such as the House of Wisdom, where Greek, Persian, and Indian knowledge was translated, studied, critiqued, and expanded, later forming the foundations of the European Renaissance. Where Al-Khwarizmi gave the world algebra and the algorithm we use today, where Ibn Sina wrote medical texts that Europe would study for centuries, where Al-Farabi and Al-Ghazali engaged Aristotle and reshaped philosophy itself. At a time when Baghdad, Nishapur, and Merv sustained complex urban life through advanced systems of water management, sewage systems, healthcare, and learning, much of medieval Europe was still primitive. This is not polemic, it is historical fact. They're animals. And yet,
This is the civilization Trump reduces to the Stone Age. But the danger lies not in the phrase itself, it lies in the logic that follows, because this Stone Age is not metaphor, it is method. It's already being enacted, research centers in ruins, universities bombed. At Shaheen Bishet University, advanced laboratories struck. At Iran University of Science and Technology, engineering institutions hit. Medical infrastructure not spared. The Pasteur Institute of Iran targeted. This is not accidental destruction, it is systematic, a strategy not simply to weaken a state, but to destroy a nation. É uma evolução macabra. Por décadas, o Mossad assassinou cientistas iranianos que, segundo eles, desenvolviam armas nucleares. Agora, ao invés de matar cientistas, eles estão destruindo universidades inteiras. To drag a society backwards, not by accident, but by design. And in Israeli circles, the unthinkable is increasingly aired with disturbing ease. Nuclear weapons, neutron weapons, discussed, urged, even joked about. This is the normalization of annihilation. E o âncora da Fox News, que o Trump mais gosta, estava propondo publicamente ao presidente o uso de armas nucleares. A tal ponto que o Carlinhos Truque, vulgo Tucker Carlson, falou isso aqui no mais recente programa dele. If you work in the White House or in the U.S. military, now it's time to say no, absolutely not. And say it directly to the president, no. Those people who are in direct contact with the president need to say, no, I'll resign. I'll do whatever I can do legally to stop this because this is insane. And if given the order, I'm not carrying it out. Figure out the codes on the football yourself. Que quadra da história, hein, senhoras e senhores? Uma bosta. Não sabe, uma merda. E a maravilhosa Sumaya lembra de uma frase dita lá na cerimônia de Páscoa do Trump. Father, you tell us in the book of Esther that the Persians, the Iranians, were wanting to kill every Jew, woman, child, and do it all in one day. Continua com a Sumaya. In this worldview, Palestine is not the exception, it is the model. At a recent White House gathering of evangelical leaders, the book of Esther was invoked. Modern Iranians cast as the heirs of an ancient enemy, and God has raised up Donald Trump for this moment to annihilate the wicked Persians. But you have raised up President Trump. You've raised him up for such a time as this. And Father, we pray that you'll give him victory. A week into the war, Trump spoke casually of Iranians having horrible genes, not like our own. Ele disse isso mesmo? Resurrecting the darkest chapters of racial extermination. A lot of them were let in here. They shouldn't have been let in. Others are just bad. They go bad. Something wrong. There's something wrong there. So the genetics are not exactly, they're not exactly your genetic. It's one of those problems, Brian. It's a terrible thing, and it happens. É por essas e outras que a gente crava o Trump no top 3 filhos da puta vivos nessa quadra miserável da história. To him, the Middle East is not a civilization, it's a ledger. Oil, energy, trillions to be extracted. We'll be selling oil. We're going to get the oil. We would have gotten all that oil. And wherever there are centers of history, they're to be demolished, returned to the Stone Age. But this logic doesn't stop at Iran, because to destroy Iran's infrastructure is to wreck the entire Gulf, the very region America calls its ally, the guardian of its dollar. Burn Iran and you burn the entire Gulf. So in the Middle East, America first is a myth. The operative logic is Israel first. A vision of fragmentation, of managed collapse, a region broken into pieces where Tel Aviv rises as everything around it is pushed into ruin, a single city on a hill, a new Jerusalem monopolizing prosperity while everything else lies shattered. So when Trump speaks of returning Iran to the Stone Age, understand what is being said. This is not strength, it is a confession of political failure, of moral bankruptcy, because Iran has not been in the Stone Age for thousands of years. What Trump is doing instead is dragging America into an age of savagery, into the logic of the Stone Age. Bom, aí depois da postagem prometendo acabar com a civilização iraniana, o mundo ficou vivendo em suspenso algumas horas, até o fim do tal prazo. E, ao invés do fim da civilização iraniana, o que o mundo viu foi o Trump tomando um enquadro maravilhoso dos iranianos. I'm sure you spent the entire day wondering if the President of the United States was about to order a genocidal attack on a country of 93 million people. I mean, just sit with that for a moment. I know that he says all sorts of crazy things, but
That is what he threatened this morning. But we also saw efforts to play into the president's desperate theatrics, treating this whole thing like it was some sort of a primetime TV reality show. Fox Business Channel and at least one Israeli news outlet even had countdown clocks. You can see them on your screen right there, ticking away the seconds until the president's deadline for the indiscriminate mass murder he had threatened. Will he or won't he? Well, tonight, just an hour and a half before his self-imposed deadline, Trump backed down and managed to justify a form of an off-ramp for himself. O Trump, ele sempre amarela, né? E a montagem a seguir não é de nossa autoria não, hein? In a post on his social media account, Trump said he had agreed to, quote, suspend the bombing and attack of Iran for a period of, you guessed it, 2 weeks. And in case you weren't familiar, 2 weeks has long been the president's absolute favorite timeline for putting off promises that he doesn't want to deliver on. We're going to be sending letters out in about a week and a half, 2 weeks. I can't tell you that, but I'll let you know in about 2 weeks, within 2 weeks. I could answer that question better in 2 weeks. I'll do this at some point over the next 2 weeks. I'll announce it over the next 2 weeks. I'll tell you about that in a month from now or 2 weeks from now. Pois é, tipo as 72 horas do Trump. Now, in a separate statement quoted in Iranian media from Iran's Supreme National Security Council, they're also claiming that they forced, quote, America to accept its 10-point plan, in which, again, according to this statement from Iran's Supreme National Security Council appearing in Fars Media, the United States committed in principle to, quote, continued Iranian control over the Strait of Hormuz, acceptance of enrichment, lifting of all primary and secondary sanctions, and payment of compensation. It's very hard to believe that the Trump administration would agree to any of that, even the Trump administration. Pois é, realmente é difícil de acreditar. Mas aí a gente precisa voltar aos posts do Trump. Recebemos uma proposta de 10 pontos do Irã e acreditamos que ela constitui uma base viável para a negociação. Quase todos os pontos de divergência anteriores foram acordados entre os Estados Unidos e o Irã. Mais um período de 2 semanas permitirá que o acordo seja finalizado e concluído. Pois é, numa guerra, quem manda os termos do cessar-fogo? Quem tá ganhando ou quem tá perdendo? O Trump prometeu matar uma civilização. E aí, horas depois, ele tomou o maior dos enquadros. E que ninguém tem a dúvida, hein? Os Estados Unidos foram esculachados pelos iranianos. Foi tipo um tapa de mão aberta na cara, pra desmoralizar completamente a pessoa. Dá um tapa na minha cara! Bora ouvir o professor Robert Pape, um cientista político dos Estados Unidos. The United States has just suffered its worst strategic defeat since the Vietnam War. And this may even become worse, a bigger defeat than the Vietnam War. Well, Iran has, in just 40 days, emerged as a rising fourth center of world power. E a guerra fez o dólar, enquanto moeda global, sangrar de morte, hein? And those facts, those strategic facts, are represented by the fact that the United States and President Donald Trump have accepted, true as a basis for negotiation, but effectively have accepted a 10-point peace plan, which is all in favor of Iran. E o cessar-fogo que faz todo mundo respirar aliviado, mas ainda assim com o cu na mão, porque quem tá otimista tá maluco, porque parte do acordo implicava que Israel não ia mais atacar o Líbano. E Israel não só ignorou o cessar-fogo, como também lançou a maior operação no Líbano nessa guerra. Só na quarta-feira foram mais de 250 mortos. E qualquer cessar-fogo que dependa da boa vontade de Trump e Netanyahu é um cessar-fogo fadado ao fracasso. Mas vejamos, né? E infelizmente, vamos com mais uma postagem do Trump. Se por algum motivo isso não acontecer, o que é altamente improvável, então o tiroteio começa. Maior, melhor e mais forte do que qualquer um jamais viu. Enquanto isso, nossas grandes forças armadas estão se reabastecendo e descansando, ansiosas, na verdade, por sua próxima conquista. Os Estados Unidos estão de volta. E deixamos agora já mais pro final a maior das ironias. Quer dizer, o sequelado do Pedro... E você aí, como é o seu nome? Meu nome é Pedro. Tinha que ter encaixado o que vai a seguir em algum lugar do roteiro, mas não conseguiu. Difícil. Então ele tá metendo esse caô aí de que é a maior das ironias. Não consegui colocar no roteiro, mas é sim a maior das ironias. Será? Será? Ó, vocês ouvintes que vão julgar. Darth Vader, where's Darth Vader? Russ, where's Darth? Hi, Darth Vader. Como fica como mundo rei? Darth Vader, where's Darth Vader? Russ, where's Darth? Hi, Darth Vader. Que
porra é essa, Batata? É impressionante como a extrema-direita se identifica com os vilões. O Russell Vought é o cara que liderou o Projeto 2025. Projeto esse que virou o norte do segundo mandato do Trump. Esse Darth Vader maldito aí é peça-chave do desmonte. E por dentro do governo dos Estados Unidos. Ele comanda o orçamento dos Estados Unidos e é apelidado pelo presidente de Darth Vader. I am Vader. Darth Vader. Lord Vader. E essa fala foi naquela cerimônia de Páscoa. We have a balanced budget because these are the kind of numbers. And I actually said to them, I said to Russell, don't send any money for daycare. Pois é. Acabou o dinheiro. E quando morreu o Trump, ele vai direto pro colo do capeta. Because the United States can't take care of daycare. That has to be up to a state. Estados esses que não têm dinheiro. Quem tem dinheiro mesmo é o governo federal. Aliás, Trump diz que os Estados Unidos nunca ganharam tanto dinheiro. Aí, pra completar o escárnio, o Trump ainda diz que os estados teriam que aumentar impostos para pagar pelas creches. We can't take care of daycare. We're a big country. We have 50 states. We have all these other people. We're fighting wars. We can't take care of daycare. O que nos leva ao atual chanceler dos Estados Unidos, Marco Rubio. Imagine in Iran that instead of spending their wealth, billions of dollars supporting terrorists or weapons, had spent that money helping the people of Iran, you'd have a much different country. So we are always hopeful that that would exist over there. E calma que tem mais suicídio político. It's not possible for us to take care of daycare. Medicaid, Medicare, all these individual things, they can do it on a state basis. You can't do it on a federal. We have to take care of one thing, military protection. We have to guard the country. E aí entra o orçamento dos Estados Unidos, obra do Trump e desse tal de Darth Vader aí. $1,5 trilhão, 7,7 trilhões de reais. Este é o valor do projeto de orçamento de defesa da Casa Branca para 2027. Os Estados Unidos já eram de longe o maior orçamento militar do mundo e com muita folga pro segundo lugar. E ainda assim os gastos iam passar de 1 para $1,5 trilhão de dólares. De acordo com a imprensa americana, este seria o maior aumento desde a Segunda Guerra Mundial e implicaria um acréscimo de 42% no orçamento global do Pentágono. As despesas não militares diminuíram 10%, quase $73 bilhões. E adivinha só. Fuera, 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 fuera. Viva la libertad, carajo! Chato pra caralho. As despesas não militares diminuíram 10%, quase $73 bilhões. Pois é, só teve aumento para milico. Se não for milico é corte, e corte pesado. A Agência de Proteção Ambiental teve corte de 31%. As secretarias de Trabalho e Agricultura ficaram com 20% a menos cada. 16% a menos para saúde, 13% a menos para educação. Procura aí pelo gráfico do orçamento proposto pela Casa Branca. É no melhor estilo Milley. É um Milley de farda. O governo destacou a necessidade de repor os estoques de armamentos e outros recursos militares devido à guerra no Irã. E acabou esse episódio. Porra, puta que pariu, hein? A gente foi inventar de fazer uma viagem pela cabeça do Trump e que ideia... Totalmente drogada. When somebody's nice to me, I love that person. Even if they're bad people, I couldn't care less. I'll fight to the end for them. Bom, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio esquisitíssimo. Embora gostar não seja o verbo mais apropriado, né? Não é. Bom, tchau pra vocês e essa semana vai ter um episódio só. Calma, vocês estão de cabeça quente. Nós já estamos vendo pro primeiro da semana que vem já sair ali pela terça. Fora seu medo e delírio em Brasília. Vamos falar provavelmente da pancadaria na extrema-direita. Obrigado, meu bom Deus. Tá gostoso demais de ver, hein? A gente precisa torcer pela briga. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado a todas as fontes. Vocês moram no nosso coração. São meia-noite. Eu comecei a trabalhar antes das 8 da manhã. Então é isso. Piedade. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora ouvir o Dr. Lucas Ferrante, que é pesquisador da Universidade de São Paulo, a USP, falando sobre a BR-319. A rodovia BR-319 ela foi planejada na década de 70 e em 76 ela estava completamente trafegável. Entretanto, devido à sua inviabilidade econômica, em 88 ela já tinha sido abandonada e a floresta voltava a crescer no bloco do interflúvio dos rios Purus e Madeira. É importante destacar que para cada real colocado na rodovia, o retorno é de apenas 33 centavos, de acordo com alguns estudos econômicos
econômicos independentes. E essa é a única obra do Brasil que não tem um estudo de viabilidade econômica. Então a primeira pergunta é, por que reativar essa rodovia que corta mais de 900 quilômetros de floresta amazônica, aumentando o desmatamento e a grilagem de terras no cenário de crise climática? E o motivo é justamente a exploração de petróleo e gás na região, tanto que no famigerado leilão, conhecido como leilão do fim do mundo, foram anunciados 9 blocos para serem ofertados no interflúvio Purus-Madeira, na região cortada pela BR-319, inclusive com sobreposições a terras indígenas, e para favorecer grupos privilegiados do agronegócio. É importante ainda destacar que não houve consulta dos povos indígenas. Em 2020, nós realizamos um estudo, inclusive com a participação do Mércio Gomes, ex-presidente da FUNAI, foi publicado na Land Use Policy, mostrando que são mais de 63 comunidades indígenas afetadas, mais de 18 mil indígenas que estão tendo seus direitos violados de consulta prévia, livre e informada, como estabelece a Convenção 69 da OIT, a qual o Brasil é signatário. Um estudo publicado no ano seguinte pelo nosso grupo de pesquisa, também na Land Use Policy, mostrou que a grilagem de terras tem aumentado muito, inclusive na região de Vila Realidade, que foi uma pequena vila no município de Humaitá, que se formou em decorrência da rodovia BR-319, com a migração de 2 ônibus do MST em 2007, e hoje, de acordo com um relatório do Tribunal de Contas da União, a única atividade econômica envolta em Vila Realidade é o desmatamento ilegal e atividades ligadas ao desmatamento ilegal. A rodovia tem sido uma verdadeira via pro desmatamento e grilagem de terras. Pra gente ter uma ideia da gravidade, na beirada da rodovia, algumas terras têm sido ofertadas por até R$3.000, mas para dentro da malha fundiária, o hectare, ele tá em torno de R$10 a R$15. Agora é importante frisar que as pessoas que migram e adquirem essas terras, elas não ficam com essas terras, porque as mesmas quadrilhas de grileiros que ofertaram essas terras depois expulsam os colonos com pistolagem para reaver essas terras e inserir no mercado de grilagem novamente. As taxas de desmatamento para a região são galopantes, aumentando muito depois da concessão da licença de manutenção em 2015 e não se reduzindo apesar da redução do desmatamento da Amazônia. Hoje, de ramais ilegais, dados de geoprocessamento já mostram que nós temos mais de 6 mil quilômetros de ramais ilegais. A própria Polícia Federal declarou que não tem contingente para fiscalizar a área. Inicialmente, dentro das condicionantes ambientais propostas pelo IBAMA, haviam 18 postos de fiscalização, que atualmente foram reduzidos para 2. Um em Humaitá e outro em Careiro. E é importante falar que esses postos de fiscalização são filhos sem mãe. Ninguém quer assumir, justamente pela insegurança de manter as pessoas nessa área. Eu tenho atuado como um pesquisador colaborador junto ao Centro Gestor Operacional de Proteção da Amazônia, o Senzipan, do Ministério da Defesa, e nós realizamos um estudo junto com o pessoal do Senzipan, mostrando que o ideal seriam postos de fiscalização a cada 15 quilômetros, ou nós perderemos esse bloco de floresta para o crime organizado. Então a pavimentação dessa região sem as condicionantes ambientais ameaça, inclusive, a segurança nacional, porque nós estaremos perdendo um bloco enorme de floresta amazônica para o crime organizado. Como eu mencionei, esse bloco de floresta ele é importante também para outras regiões do Brasil, como as regiões sul e sudeste. A Amazônia ela tem um fenômeno chamado rios voadores, que através da evapotranspiração da floresta se formam áreas com um aglomerado de pressão de vapor, e esse vapor ele encontra uma resistência nos Andes, sendo direcionado depois para o sul e sudeste do Brasil. Então parte do abastecimento humano do sistema Cantareira, da região mais densamente povoada do Brasil e da América Latina, é abastecida pelos rios voadores, as chuvas que vêm da Amazônia, e nossos estudos mostram que esse bloco de floresta é responsável por grande parte dessas chuvas. Então, se nós perdermos a floresta desse bloco, nós podemos ter uma redução de chuvas de até 70% para algumas partes do Brasil, como o sul de Minas Gerais, como nós demonstramos num estudo publicado na Conservation Biology em 2023, ou também para o sistema Cantareira, em São Paulo, desabastecendo, inclusive, bairros de São Paulo até por 3 meses e agravando a crise hídrica. Nós precisamos deixar claro que ainda a crise hídrica do Sudeste, ela deve se pronunciar não apenas sobre pessoas, mas sobre agricultura, afetando inclusive a transição energética do país. A maioria das plantações de cana-de-açúcar estão nessa região, então vira um ciclo sem fim, desabastecendo as barragens do Sul e Sudeste, afetando as plantações para cultivo de biocombustível e também para a agricultura de forma geral. Então o Brasil perde soberania nacional com a pavimentação da rodovia BR-319. Mas não só isso. Nós realizamos um monitoramento de DNA ambiental em todo o interflúvio dos rios Purus-Madeira e também nas ambas as margens do rio Madeira e do Purus, a fim de monitorar tanto vírus, fungos e bactérias da região. E nós descobrimos que esse é um dos maiores hotspots de zoonoses do mundo, ou seja, é uma das regiões que abrigam mais patógenos em todo o mundo, como uma publicação que eu coordenei na revista Lancet o ano retrasado. É importante deixar claro que essa semana, na revista Science, nós ainda apontamos esses novos resultados desses patógenos que foram encontrados, que são altamente virulentos, resistentes a antibióticos, com alta toxicidade e ainda tem genes de transferência horizontal de genes, ou seja, eles podem compartilhar essas características de virulência, toxicidade e resistência a antibióticos com outros patógenos já conhecidos. Então a abertura do interflúvio
Purus Madeira com a pavimentação da rodovia BR-319 desencadearam não uma, mas uma sequência de novas pandemias, como aponta tanto essa publicação na Science, como a nota técnica que foi enviada ao Ministério do Meio Ambiente. A situação é grave, nós precisamos impedir a pavimentação da rodovia. Muitas pessoas têm argumentado que devido à abertura da rodovia na década de 70, não existiria risco epidemiológico e que isso seria apenas hipotético. E na verdade isso não ocorre, porque as ferramentas de degradação ambiental da década de 70 e os fluxos de migração humana são completamente diferentes dos de agora. Tanto que nós já tivemos uma nova linhagem do vírus Europush vazando do trecho do meio da rodovia BR-319, tem afetado vários estados brasileiros, principalmente o Espírito Santo tem vivenciado uma crise com essa nova linhagem do vírus Europush vinda do trecho do meio da BR-319, e essa mesma linhagem já se espalhou para a América Central e para a Europa. Nós também vemos um aumento de mais de 600% dos casos de malária no trecho do meio da rodovia BR-319. Então esse cenário epidemiológico ele não é hipotético, ele já é confirmado e doenças estão vazando da região, não só para fora do Brasil, mas para outras partes do mundo. É importante ainda deixar claro que esse lobby a favor da rodovia, ele não beneficia a população do estado do Amazonas. Ele agrava as mazelas sociais, porque nisso tudo aumenta a pressão, principalmente do sistema de saúde da região que é precário, aumenta o fluxo de imigração para a região, sobrecarregando todos os sistemas, e ainda aumenta a insegurança, já que várias cadeias ilegais, como desmatamento e grilagem de terras, estão atrelados ao crime organizado. Então não existe desenvolvimento econômico para o Amazonas com a rodovia BR-319. E o cenário mais grave, a gente vê, de fato, casos graves como a crise de oxigênio em Manaus sendo utilizado para lobby da rodovia. O DENIT tem atuado de má fé nesse caso, como nós já publicamos na revista Science em 2020. O DENIT decidiu pavimentar o lote C da rodovia sem os estudos ambientais e sem a consulta dos povos indígenas. E a maior manipulação cometida pelo órgão foi durante a pandemia de Covid-19, onde eles anunciaram uma rota estratégica, segundo eles, pela rodovia BR-319 para levar oxigênio para Manaus. E omitiram o Rio Madeira, inclusive, que era a melhor rota trafegável para levar esse oxigênio a Manaus. Caso o oxigênio tivesse sido enviado pelo Rio Madeira, ele teria chegado a Manaus com 66 horas de antecedência e uma economia de 1,5 milhão de reais. Nessa estratégia organizada pelo atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, milhares de pessoas morreram em Manaus por falta de oxigênio, o sistema de saúde colapsou, levando ao colapso também do sistema funerário, justamente para promover um cenário de caos e fazer lobby para a rodovia BR-319, como nós demonstramos no artigo publicado no Journal of Racial and Ethnic Health Experts, publicado pelo grupo Springer Nature. A situação é realmente preocupante. Nosso grupo de pesquisa deu alerta de segunda onda de Covid-19 com 6 meses de antecedência para Manaus. Todos os tomadores de decisão ignoraram nossos alertas, inclusive uma entrevista que eu dei ao Jornal Nacional, alertando que o estado do Amazonas poderia ter pelo menos 6 mil óbitos, e quando se concretizou a segunda onda, houve 6.500 óbitos, pois nós sempre trabalhamos com os modelos mais conservadores. Ou seja, a crise de oxigênio poderia ter sido evitada e nada disso tem a ver com a rodovia BR-319. Preocupantemente, esse novo alerta epidemiológico, que é bem mais grave que a segunda onda de Covid-19, está sendo ignorado pelo governo federal. Nós não teremos apenas uma pandemia. Nós teremos uma sequência de pandemias em proporções muito maiores que a Covid-19 e que irão potencializar outras doenças conhecidas. É fundamental que nós revisemos a pavimentação da rodovia BR-319. O Ministério Público, a Justiça brasileira, tem a obrigação de agir impedindo essa pavimentação e resguardando a população do Brasil. Acabou? Não. Salve, ouvintes do Medo e Delírio. Quem fala é Amanda, militante do movimento de mulheres Olga Benário, um movimento feminista pelo socialismo que organiza mulheres pelo país inteiro. O Brasil, como a gente sabe, bateu recorde de feminicídios em 2025. Foram 4 mulheres assassinadas por dia. Ao mesmo tempo, só existem 706 delegacias da mulher para mais de 104 milhões de mulheres. E a promessa do governo federal de construir 40 casas da mulher brasileira segue longe de se cumprir. Foram apenas 11. Ou seja, enquanto a violência cresce, a rede de proteção não acompanha. E é nesse cenário que surgem as ocupações. No dia 14 de março, o movimento de mulheres Olga Benário realizou uma jornada nacional com 16 ocupações simultâneas em 13 estados brasileiros. A gente ocupa imóveis abandonados para denunciar essa realidade, exigir política pública e construir na prática o que não existe. Espaço de acolhimento, apoio jurídico, psicológico, formação política e organização coletiva para mulheres em situação de violência. Em 10 anos, já foram mais de 30 ocupações pelo país. E junto delas, vêm os ataques, que não são pontuais, são sistemáticos. Em João Pessoa, fecharam uma ocupação com tijolos. Em Sorocaba, cortaram água e luz de um prédio abandonado há anos. Em Natal, policiais apontaram armas para as militantes. Fora isso, que faz parte da rotina das casas, a presença de vereadores de direita e grupos como o MBL que vão até lá para intimidar e ameaçar as mulheres. Quando mulheres trabalhadoras se organizam para enfrentar a violência e construir alternativa, isso entra em choque direto com um projeto político que prefere defender propriedade abandonada do que a vida das mulheres. O avanço da extrema-direita também passa por atacar essas experiências, que elas mostram na prática que é possível transformar o abandono e acolhimento e a violência em luta. As ocupações do movimento de mulheres Olga Benário são isso, uma resposta concreta, denúncia e construção de poder popular. Se você quer apoiar essa luta, venha conhecer uma das nossas ocupações, fortaleça com doações e divulgue as ações nas redes.
redes. Apoiar essas iniciativas é fortalecer a organização coletiva e uma forma concreta de enfrentar e acabar com esse sistema que adoece e mata mulheres. A luta se constrói na prática. Obrigada, gente. A gente te espera em uma das nossas casas. Acabou? Não. Olha só a Hillary Clinton falando em 2016. It's not hard to imagine Donald Trump leading us into a war just because somebody got under his very thin skin. Donald Trump's ideas aren't just different. They are dangerously incoherent. They're not even really ideas, just a series of bizarre rants, personal feuds, and outright lies. This is not someone who should ever have the nuclear codes, because it's not hard to imagine Donald Trump leading us into a war just because somebody got under his very thin skin. We cannot put the security of our children and grandchildren in Donald Trump's hands. We cannot let him roll the dice with America. This is a man who said that more countries should have nuclear weapons, including Saudi Arabia. He believes we can treat the U.S. economy like one of his casinos and default on our debts to the rest of the world, which would cause an economic catastrophe far worse than anything we experienced in 2008. He says he doesn't have to listen to our generals or admirals, our ambassadors and other high officials, because he has, quote, a very good brain. He praises dictators like Vladimir Putin and picks fights with our friends, including the British Prime Minister, the Mayor of London, the German Chancellor, the President of Mexico, and the Pope. He says he has foreign policy experience because he ran the Miss Universe pageant in Russia. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Pronto. Era isso? Acorda, vagabundo. Acorda. Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos. Bing, bing, bing. Senhora do dia. Bing, bing, bing. The Bible. Yes, America. Bing. The Bible. Boom. Bing, bing, bing. Senhora do dia. Bing, bing, bing. The Bible. Yes, America. Bing. The Bible. Boom. Creu.